Olá, pessoal! Eu acredito que todos vocês tenham visto um vídeo que eu fiz me apresentando, mas se caso alguém não viu, então o meu nome é Milena e eu vou dar aula de matemática agora para vocês no lugar da professora Camila. Vocês sabem, né? Ela tá grávida e ela precisou tirar licença maternidade, tá? Então eu vou estar dando aula de matemática para vocês enquanto ela tá de licença, beleza? Ela me passou o conteúdo já aonde ela parou. Eu assisti também o último vídeo que ela fez e ela começou explicando para vocês sobre ângulos, né? E ela parou na página 372. Então vocês peguem a apostila de vocês e coloquem na página 372. Ela fez um exercício com vocês, número 1 e número 2, e aí ela pediu para que vocês lessem em casa essa parte ali de olho, onde fala nos ângulos complementares, suplementares e adjacentes. E ela pediu para que vocês dessem uma lida já para ir entendendo o que são os ângulos complementares, suplementares e adjacentes, tá? No item 1, ele vai explicar o que é um ângulo complementar. Então vamos ver o que é o ângulo complementar? Ele fala assim: dois ângulos são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, o ângulo complementar ângulos complementares, então a soma das medidas vai ser igual a 90 graus. Aí ele dá um exemplo, ó, dois ângulos de medida 20 graus e 70 graus são complementares. Então, aqui, ó, 20 e 70, eles são complementares. Por que eles são complementares? Porque se eu somar 20 mais 70, vai ser igual a 90, certo? Então, toda vez que a gente tem dois ângulos e a sua soma dá 90, a gente fala que eles são ângulos complementares. Então, a gente pode falar assim: o 20 é um complemento do 70. Ou a gente pode falar ao contrário: o 70 é um complemento do 20. Certo? Ele fala assim, ó. Assim, na questão 1, você calculou o complemento de 35 graus. Vamos relembrar a questão 1? A questão 1, ela começa na página anterior. Ela fala assim, ó. Considere o mapa a seguir e responda a pergunta proposta. Então, ele tem um mapa, que eu vou desenhar mais ou menos aqui esse mapa para vocês, ó. Ele tem uma rua aqui, tem outra rua aqui e tem outra rua aqui, certo? Como que é o nome dessa rua aqui? Essa aqui é a rua Vênus. Eu vou colocar só um V de Vênus, tá? Então, essa é a rua Vênus. Aqui a gente tem a rua Netuno. Certo? E essa daqui é a rua Marte. Aí na questão número 1, ele fala assim: as ruas Netuno e Vênus, ó, Netuno e Vênus, são perpendiculares. O que quer dizer que é perpendiculares? Quer dizer que ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Então perpendicular é assim, não é? Eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá? Então, a rua Netuno com a rua Vênus vai formar um ângulo aqui de 90 graus. Aí ele continua, ó. E as ruas Marte e Netuno formam entre si um ângulo de 35, ó. Marte e Netuno formam entre si um ângulo de 35 graus. Certo? Aí ele pergunta: quanto mede o ângulo agudo formado pelas ruas Marte e Vênus? Ó, Marte é aqui, Vênus está aqui. Ele quer saber quanto mede esse ângulo que eu vou chamar de alfa. Quanto que mede esse ângulo? E aí, a professora Camila fez com vocês. Então, tudo isso aqui não vale 90? Então, quanto vai valer só o alfa? Vai ser 90 menos 35, não é? Então, aquele ângulo ali, 90 menos 35. Quanto que vai dar? Aqui vai ficar 10, né? E aqui vai ficar 8. 5 para chegar no 10, 5. 8 menos 3,
5. Então, esse ângulo alfa mede 55 graus. Se eu somar 55 com 35, eu tenho 90. Então, toda vez que a gente soma dois ângulos, duas medidas de ângulos e dá 90, quer dizer que eles são ângulos complementares. Então, o 55 é um complemento do 35, tá? Ele fala isso aqui, ó. Assim, na questão 1, você calculou o complemento de 35. Qual é o complemento de 35? 55. Porque 55 mais 35 vai dar 90. Certo? Então, isso que é ângulo complementares, tá? É quando a gente soma dois ângulos e o resultado dá 90. Certo? Agora, a gente vai ver os ângulos suplementares. Vamos dar uma olhadinha neles? Quem são os ângulos suplementares? Ó, dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180, tá? Então, agora, vamos lá, ângulos suplementares. Então, dois ângulos vão ser suplementares quando eu somar a medida deles e der 180 graus agora, tá? Então, ele deu um exemplo assim, ó. Por exemplo, dois ângulos de medidas 50 e 130, né? Eles são suplementares. Por que que esses dois ângulos são suplementares? Porque se eu somar 50 mais 130, quanto que vai dar? 180, tá? Então, eu posso dizer que esses dois ângulos são suplementares. Eu posso falar, o 50 é um suplemento de 130. Ou eu posso falar, o 130 é um suplemento de 50. Certo? Aí, ele fala, ó, assim, na questão 2, você calculou o suplemento de 160. Vamos voltar lá na questão 2, que vocês já fizeram? O esquema ao lado representa a rampa de acesso de um prédio. Qual é a inclinação medida em relação ao chão em graus dessa rampa? Então, vou fazer mais ou menos aqui, ó. Tem o chão, né? E aí tem a rampa aqui, ó. Aí ele fala que essa medida aqui, ele já dá pra gente essa medida, que é de 160 graus. Aí ele pede, qual que é a inclinação da rampa? A inclinação da rampa é essa medida aqui, ó. Vamos chamar ela de alfa também. Aqui não é o chão? O chão, a gente tem quantos graus? 180 graus, não é? Ele não tem nenhuma inclinação, então esse daqui é 180 graus. Se aqui é 160, quanto que vai valer esse alfa? Vocês já fizeram com a professora, né? Então é só fazer 180 menos 160. Aí a gente descobre esse ângulo aqui, que vai ser 20 graus. Então, o que é esse 20 graus? A gente pode falar que o 20 é o suplemento de 160, né? 160 mais 20 é igual a 180, não é? Então, se eu tenho dois ângulos que eu somo e dá 180, eu falo que eles são suplementares. Então, o 160 é um suplemento de 20 e o 20 é um suplemento de 160. Certo? Muito bem. Agora a gente vai ver o último. O último, o número 3, ele fala assim: dois ângulos suplementares que são também consecutivos recebem o nome de ângulos adjacentes. Então, o que é o ângulo adjacente? Vou desenhar igual tá na apostila de vocês. Ele tem aqui um ângulo beta e aqui um ângulo alfa. Certo? Ele fala, ó, dois ângulos, então, ó, dois ângulos são suplementares. Dois ângulos suplementares, ó, eles são suplementares, não são? Porque se eu somar essa medida com essa, não vai dar 180? Eu não sei quanto vale essa e essa, mas eu sei que quando eu somar vai dar 180. Porque aqui, ó, essa circunferênciazinha aqui que se eu fizer aqui,
ela vai ter 180 graus, não vai? Então, quando eu somar esse alfa mais esse beta, vai dar 180. Então, dois ângulos que são suplementares, que são também consecutivos, eles são consecutivos. Vocês já aprenderam também o que é consecutivo, tá vendo? O ângulo aqui e o outro ângulo aqui. Eles recebem o nome de adjacente. Então, toda vez que a gente tem um ângulo suplementar e eles têm uma reta em comum, ó, eles têm esse pontinho aqui em comum, ó. Aqui é um ângulo e aqui é outro ângulo, tá vendo? Eles têm essa reta em comum e esse ponto em comum. Eles são adjacentes, como vocês já viram anteriormente. E eles são suplementar. Então, eles também são chamados de adjacentes, tá? Eles são consecutivos, por ter esse ponto e essa reta em comum. Eles são suplementar, porque formam um ângulo de 180 graus. Então, eles são adjacentes. Certo? Então, essa é a explicação de ângulos complementares. Então, os ângulos complementares, quando a gente soma suas medidas, tem que dar 90 graus. Suplementares, quando a gente soma, tem que dar 180. E quando a gente tem um ângulo suplementar consecutivo, a gente tem um ângulo adjacente. Certo? Agora eu vou fazer com vocês a questão número 1 e número 2. Isso, número 1 e número 2, tá? Pra gente treinar o que a gente fez agora. Elas são bem simples de fazer. Ó, a questão número 1 fala assim: calcule o complemento e o suplemento dos ângulos, letra A, de 65 graus. Como que eu calculo o suplemento? Primeiro o complemento, né? Como eu calculo o complemento de 65 graus? A soma não tem que dar 90? Então é só a gente fazer 90 menos 65. Quanto que dá 90 menos 65? Dá pra fazer de cabeça, né? Dá 25 graus. Então, esse é o complemento. Então, o complemento de 65 graus é 25 graus. Certo? Agora ele quer o suplemento de 65 também. O suplemento não tem que dar 180, soma? Então é só fazer 180 menos 65. O zero não dá para tirar 5, vai emprestar, vai ficar 10 e aqui vai ficar 7. 10 menos 5, 5. 7 menos 6, 1. 1 menos 0, 1. Então, o suplemento de 65 graus é 115 graus. Certo? Muito simples, é só subtrair assim dessa forma, tá? A letra B, mesma coisa. Ela vai pedir o complemento e o suplemento agora de 22 graus e 30 minutos. Quando a gente trabalha com minutos, a gente faz um pouquinho diferente. O complemento não seria... é para chegar no 90, não é? Se eu quisesse o complemento de 22 graus, eu ia fazer 90 menos 22. Só que eu quero 22 graus e 30 minutos. Então, vai ser um pouquinho mais que 22, não é? Então, a gente começa subtraindo assim, ó, 90 menos 23. A gente vai colocar um número a mais, tá? A gente sempre, quando vai fazer subtração assim com minutos, a gente pode colocar um número a mais aqui. Então, era 22, eu vou colocar 23. Quanto que é 90 menos 23? Então, aqui vai emprestar, vai ficar 8, aqui vai ficar 10. 10 menos 3, 7. 8 menos 2, 6. Então, eu já sei que vai dar 67 graus. Então, o complemento, eu vou abreviar aqui, tá? Para caber para vocês. Então, o complemento vai ser 67 graus. E quantos minutos? Aqui não é 22 graus e 30 minutos. Eu tenho que ir até os 60 minutos, não é? Então, do 30 para o 60 falta quanto? Falta 30. Eu posso fazer aqui 60 menos 30.
mas dá pra gente fazer de cabeça, né? O 30 para o 60 é 30. Então, vai ser 67 graus e 30 minutos, certo? Então, o complemento de 22 graus e 30 minutos é 67 graus e 30 minutos. Vamos ver se tá certo? É só a gente somar aqui, ó. Pega o 22 e o 30. Quanto que vai dar? Aqui não vai dar 60 minutos? 7 mais 2, 9. 6 mais 2, 8. Deu 89 graus e 60 minutos. Mas eu não queria 90? Mas é só eu arrumar aqui, ó. 60 minutos é 1 grau. Então, vamos colocar mais um aqui. Então, eu tenho aqui 90 graus. Certo? Então, tá certo. Então, o complemento de 22 graus e 30 minutos é 67 graus e 30 minutos, tá? A resposta é essa daqui, ó. 67 graus e 30 minutos. Essa lousa é um pouquinho pequena, eu não queria apagar pra vocês, então ficou um pouco bagunçadinho. Mas acho que deu pra vocês enxergarem aí, né? Aí ele pede o complemento, mesma coisa. O suplemento, desculpa. O suplemento, então agora em vez de fazer 90 menos 23, a gente vai fazer 180 menos 23. Quanto que é 180 menos 23? O zero não dá pra tirar 3, então a gente empresta aqui. Vai ficar 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 2, 5. 1 menos 0, 1. Então, eu já sei que vai dar 157 graus. E quantos minutos? Não era 30 minutos? Eu preciso chegar no 60, mesma coisa. Então, 30 para chegar no 60 é 30. Então, o suplemento de 22 graus e 30 minutos é 157 graus e 30 minutos, tá? Se eu quisesse a prova real, mesma coisa, era só eu somar 157 e 30 minutos com 22 graus e 30 minutos. A gente vai chegar no 180, beleza? Agora, a gente vai fazer o número 2. Se vocês quiserem copiar, vocês pausam o vídeo, tá? E copia pra gente não, né, pra não ficar um vídeo muito longo aqui esperando vocês copiar, tá bom? Vamos lá. O que ele fala no exercício número 2? Na figura ao lado, o ângulo FOG mede 72 graus. Quem que é o meu ângulo FOG? FOG. É esse aqui, não é? Ele mede 72 graus. Então, a gente pode colocar, pode escrever na apostila de vocês aí, que ele mede 72 graus. E os ângulos GOH, esse aqui, e o ângulo HOI, o que ele fala sobre esses ângulos? Que eles têm a medida iguais. Então, a gente pode chamar essa medida aqui de alfa. Se eles são iguais, os dois a gente pode chamar de alfa, né? Porque são iguais. Certo. Aí ele fala, calcule a medida de GOH. GOH. Então, ele quer essa medida aqui, né? Ó, a medida desse ângulo aqui. Qual que é essa medida? Bom, quanto que vale todo esse ângulo aqui, ó? Aqui é um ângulo raso, não é? Que vocês aprenderam? Então, ele vale 180 graus. Pra gente saber essa medida aqui, é só eu fazer 180 menos 72. Aí, eu vou ter essa medida aqui, não vou? Então, vamos fazer isso. 180 menos 72. Quanto que vai dar isso? Vamos armar essa continha aqui, ó. Aqui no cantinho. 180 menos 72. O zero não dá pra tirar o 2, então aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 1. 2 para chegar no 10, 8. 7 menos 7, 0. 1 menos 0, 1. Certo? Então, aqui vale 108 graus. Essa medida aqui é 108.
Só que ele não quer essa medida, ele quer só essa medida aqui. Bom, mas ele não fala que elas são iguais? Se a gente tem duas coisas iguais, para a gente descobrir uma, o que a gente faz? A gente divide por 2. Então, para saber quanto vale esse ângulo aqui, a gente faz 108 dividido por 2. Então, agora a gente vai fazer essa subtração, essa divisão aqui, 108 dividido por 2. Pra gente saber quanto que vale cada um desses ângulos aqui, né? Eles são iguais. Então, vamos lá. Dá pra dividir por 2? Não dá. Então, eu vou ter que pegar o 10. 10 dividido por 2 dá 5, porque 5 vezes 2 é 10, né? Então, 10 menos 10, 0. Vou abaixar o 8. 8 dividido por 2, 4, porque 4 vezes 2 dá 8. E 8 menos 8 dá 0. Então, meu ângulo alfa, ele vale 54 graus. Ele mede 54 graus, tá? Porque a gente descobriu aqui. Não é isso que ele pergunta na apostila, ó. Calcule a medida do ângulo GOH. GOH. Não é esse ângulo aqui? Alfa. Então, GOH é igual a 54 graus. Certo? Tá respondida a questão número 2. Agora, eu vou pedir para vocês, assim que terminar esse vídeo, resolverem as questões de 1 a 5, que tá na página 373 e 374. Eu já vou colocar outro vídeo junto com esse, que vai ser a correção desses exercícios, do número 1 ao número 5. Então, acaba esse vídeo, resolve agora agora que vocês acabaram, resolve a questão 1 a 5. É bem facinho, é isso que a gente acabou de ver. E assim que terminarem, assista o próximo vídeo que a gente vai estar corrigindo esses exercícios, tá bom?